Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Olha, nós novamente juntos, novamente iniciando uma live de perguntas e respostas, uma live para quem quer realmente começar esse ano de 2023, esse ano letivo, esse ano de atendimento educacional especializado também com o pé direito, porque nós temos muito que fazer pelos nossos meninos e meninas. Boa noite, um prazer ter vocês aqui. Hoje, a Probia quer aproveitar bastante desse tempo, otimizar bastante desse tempo. Na última live a gente falou um bocado, né? A gente conversou um bocado, foram muitas perguntas. E hoje a gente tem algumas questões assim polêmicas, algumas perguntas que envolvem realmente a operacionalização das questões envolvendo a rotina escolar dos meninos. Que Deus nos abençoe, sim, sempre, hoje e sempre. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Peço a vocês que quem tiver aquela colega da área da educação, que quem tiver uma outra mãe, amiga do mesmo grupo de pais que precisa dessa informação, que compartilhe desde já essa live para que nós possamos, né, ter bastante pessoas aqui, ter bastante gente para falar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante para nós, que é o início do processo de escolarização, de inclusão escolar dos nossos meninos e meninas com T21, com síndrome de Down, com sinais ou diagnóstico do transtorno do espectro do autismo e com outras questões, com outras demandas, que a Probia costuma chamar de demandas específicas. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e eu já vou começar para que a gente possa discutir sobre esses assuntos que foram levantados por vocês na caixinha de perguntas, ok? Então, eu vou começar com essa pergunta aqui. Quero começar direito. Você é uma mãe. Ano passado cobrei e a escola não fez o PEI. Como conseguir dessa vez? A gente tem como princípio da educação inclusiva que sempre de acordo com as demandas do aluno, visando o melhor interesse da criança, visando promover um ambiente que de fato vá favorecer o processo de inclusão e as aprendizagens do aluno com deficiência, que se promovam, que são chamadas adaptações razoáveis. Isso está na legislação voltada à educação especial inclusiva. Mas o que são essas adaptações? É um termo muito amplo e que encerra uma gama de possibilidades, que vai desde a acessibilidade física, no caso daqueles que necessitam de acessibilidade física, até a acessibilidade informacional, como no caso dos nossos meninos e meninas que têm algum comprometimento cognitivo, algum comprometimento da atenção, do foco, da concentração, para que eles possam ter maiores possibilidades de acessar a informação, lidar com a informação, relacionar as informações que estão sendo trabalhadas na escola e converter isso em conhecimento e expressar esse conhecimento construído. Para que isso aconteça, nós precisamos entender quem é esse aluno, quem é essa criança, quem é esse jovem, entender quais são os seus pontos fortes e os pontos que ele precisa ser de demanda, que ele precisa ser mais estimulado, e também como é que nós vamos, para a partir daí, selecionarmos as estratégias mais adequadas para promover a sua efetiva adaptação ao ambiente, o seu acolhimento, para que ele se torne de fato pertencente e para que ele possa de fato ter ganhos de aprendizagem. Para isso, a gente precisa do plano de ensino individualizado. O plano de ensino individualizado é um instrumento muito rico, é um instrumento que aqui na cidade de Salvador, através da legislação, da regulamentação, melhor dizendo, da Prefeitura Municipal, já existe um modelo aberto, um modelo acessível, inclusive as escolas particulares que tenham interesse. Não é um modelo único, não precisa ser exatamente daquela forma aplicável às escolas particulares. Na rede também existe a possibilidade de se discutir esse plano e de se customizá-lo, mas preservando uma estrutura base. E o PEI nada mais é do que o mapeamento das habilidades e das demandas do seu aluno, compilando as informações entre todos aqueles agentes da inclusão escolar que vão favorecer o processo de aprendizagem desse aluno. Então, a gente está falando da família, a gente está falando das terapias, que ele, porventura, tem acesso, a gente está falando do professor do ano anterior, a gente está falando do professor do AE, para que, de fato, você possa, enquanto professor munido dessas informações, traçar os objetivos de aprendizagem para essa criança, que não vão ser exatamente os objetivos de aprendizagem para o ano,
dentro daquilo que é esperado para o ano, você vai precisar adaptar a realidade do seu aluno. Então, é importante fazer o PEI sim. Muitas vezes a família fica preocupada porque quer exigir esse PEI e a escola pergunta, sim, mas onde é que está dizendo na lei que eu tenho que fazer o PEI, que eu sou obrigada a fazer o PEI? A escola é obrigada a fazer as adaptações razoáveis. E o PEI é a maneira mais simples, a maneira mais fácil, a maneira mais organizada, a maneira que dá melhor resultado, né? Então, o plano de ensino individualizado é um plano que vai apoiar a aprendizagem baseada em evidências. Então, é importante que a escola se abra e entenda que esse aluno é um aluno da escola, é um aluno que tem demandas, que tem necessidades e que tem direito à aprendizagem. E para isso a gente precisa que todo mundo colabore. Para isso a gente precisa que todo mundo entenda qual é o seu papel. O papel da escola é desenvolver um trabalho individualizado, centrado nas demandas do aluno. Então é importante dialogar. Se essa escola não fez o PEI no ano passado, na reunião de final do ano, isso foi levantado? Qual foi a justificativa que a escola deu? E você, família, optou por continuar nessa escola mesmo sabendo que a escola adotou essa postura durante o ano todo com você? Então, a gente precisa também fazer essa avaliação. Tem uma postagem da Probia no feed falando sobre isso. Você já avaliou a escola do seu filho? Foi uma postagem que a Probia fez na passagem do ano de 2022 para o ano de 2023, para que as famílias também avaliassem isso. Porque muitas vezes, isso já aconteceu, já vi acontecer várias vezes com várias famílias, a família permanece com um aluno na escola que não está sendo bom para ele. O nosso desejo é que todos os professores de todas as escolas deem o seu melhor, colaborem, compreendam, busquem informação qualificada e façam dessa informação a base para atuar com o seu aluno, a base da parceria com a família. Desenvolva um plano de trabalho com a família, de colaboração mútua com a família, firme uma parceria efetiva para o bem desse aluno. Mas muitas vezes, algumas vezes, vamos dizer assim, vamos pensar positivo, algumas vezes não acontece. Algumas vezes a escola, por questões outras, não faz. E será que vale a pena continuar nessa escola? Então é importante a gente pensar sobre isso. Mas o caminho é dialogar, buscar as devidas justificativas da escola. A escola precisa também buscar capacitar a sua equipe pedagógica, buscar a informação, porque muitas vezes a escola prefere investir num parque bonito, numa pintura chamativa, num letreiro, num marketing, e na hora de fazer o que é do cerne da escola, da essência da escola, que é educar, que é ensinar, trabalhar o processo de ensinagem, ser essa condutora do processo de ensinagem, não faz porque eles mas nós não fomos preparados. Esse discurso não cabe mais. Esse discurso não cabe mais. Eu estava ontem numa capacitação, se tiver alguém aqui com aquela da capacitação, vai dizer que a Probia tá com a mesma blusa. Eu amei essa blusa, tô com a mesma blusa, né? E eu vi nos olhos dos educadores, o brilho no olho dos educadores, o interesse, o desejo de aprender, o desejo de fazer o melhor para o seu aluno, a identificação com as questões que foram levantadas, com as dificuldades que foram apontadas e também com os caminhos que foram sinalizados. Então, a escola também precisa se capacitar. E é por meio do diálogo que a gente faz isso. A gente faz o diálogo com a escola e, infelizmente, algumas escolas, mesmo com o diálogo, elas não vão seguir. Você pode buscar caminhos legais para que a escola faça direitinho, para que a escola siga o PEI, pode. Sobretudo se for uma escola da rede municipal, a escola você tem os caminhos, busca a coordenadoria de inclusão, busca a rede municipal, porque você consegue, né, discutir, conversar e trazer a luz para essa escola, porque ela já sabe, a diretora sabe, a coordenadora sabe que tem o PEI da rede municipal. E na escola particular, também há formas de fazer. Eu só não vou falar da parte jurídica, porque eu não sou da área jurídica, mas a nível pedagógico é importante que a gente entenda que precisa dialogar sim, e que se essa escola persiste com essa tese, com essa defesa dessa ideia de que não precisa fazer nenhuma adaptação específica, e a gente tem até uma outra pergunta sobre isso, é bom repensar a escola, tá certo? Vamos continuar? Deixa eu ver aqui qual é a próxima pergunta. Gente, eu tô vendo que algumas pessoas estão fazendo alguns comentários. Se alguém ainda tiver pergunta, pode colocar aqui na caixinha de pergunta e colocar na caixinha dos stories, viu? Que a Probia coloca terças, quartas e quintas, que vocês muitas vezes mandam pelo direct.
Aí eu depois tenho que falar com vocês, coloca lá na caixinha dos stories, né? Para facilitar. Hoje a Probia vai responder essas perguntas que estão aqui. Se der tempo, a gente vê. Mas coloca aqui nessa interrogação, na caixinha de perguntas, tá bom? Da live. Vamos lá? Acho meu filho muito pequeno para começar com as crianças do grupo 3. Entre parênteses, idade dele. Falo com a escola. Ele tem Down, é a continuação. Ela pôs na outra caixinha. E é muito miudinho, não fala nada ainda, tenho medo. Então, vou repetir. Ela acha o filho pequeno para começar com as crianças do grupo 3. E ela quer saber se ela fala com a escola, né, sobre isso. Porque é uma criança com T21, com síndrome de Down, e é muito miudinha, não fala nada, ainda não tem a linguagem oral, né, e ela tem medo ainda. Bom, vamos lá, vamos organizar essas informações. Eu não sei se todos aqui têm experiências com crianças com T21, mas essa estatura mais baixa em relação às crianças que não têm a síndrome é uma coisa muito frequente. As crianças com T21 de 0 a 2 anos, tem todo um protocolo de acompanhamentos médicos, de exames e terapias que essa criança vai precisar fazer, de estimulações que essa criança vai precisar fazer. Por conta dessa hipotonia, que é uma das características da síndrome de Down, essa criança também vai precisar fazer um trabalho de físio. Essa criança tende a ter, algumas crianças têm muito recorrente, questões respiratórias de 0 a 2 anos. Tudo isso interfere no desenvolvimento dessa criança. É uma criança que muitas vezes, não é sempre, porque eu conheço crianças com T21, bebês com T21 que mamaram sim e mamaram bem, mas por conta dessa hipotonia, por conta de questões, como é que eu vou colocar, anatômico-faciais, né, desse aparelho estomatognático, né, tem realmente dificuldade de mamar, e aí acabam por ter também uma baixa nutricional, né? E aí precisam de todo um acompanhamento com nutricionista, orientação à família, enfim. Existem vários fatores e característica própria da trissonia, essa estatura mais baixa. Existem vários fatores que correm para que essa criança, principalmente quando ela é pequena, ela é muito pequena. Quando ela é muito novinha, ela é muito pequena. Então você vê criancinhas de 2 anos, bebezinhos de 2 anos, né? Muito pequenininhos, muito miudinhos, 3, 4, 5 anos, eles parecem ser um pouco menores do que são de fato do que as crianças de 3, 4, 5 anos que não têm a síndrome. Some-se a isso o fato de que a síndrome de Down, por conta da deficiência intelectual, isso implica num atraso no desenvolvimento global. Não é só no desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cognitivo, então, quando a gente fala do transtorno do desenvolvimento intelectual, como é o nome chamado hoje pela CID-11, mas deficiência intelectual, a gente está falando do cognitivo, mas esse cognitivo, aprender é condição de adaptação do ser humano. Adaptação ao ambiente, ao meio, à condição de sobrevivência. Se essa criança tem uma dificuldade cognitiva, ela vai ter uma dificuldade adaptativa desde muito cedo. É por isso que ela precisa ser tão estimulada. Então, é comum que elas sejam menores. E aí, a escola muitas vezes também tem essa dúvida. Probia, o que eu faço? Eu recebi um aluno aqui com 3 anos, mas ele parece, se você colocar ele no grupo 2, ele vai passar tranquilamente. Ele é muito miudinho, às vezes é uma criança de 4 anos que parece ter muito menos. O que eu faço? Olha só, o ideal, o mais desejável, é que a criança esteja entre os seus pares da mesma idade. A questão da linguagem, do fato dele não falar ainda, a criança com síndrome de Down vai falar. Ela pode ter uma ver aqui. Voltou? Me digam aí se voltou. Zoranei tá sem áudio, Andréia tá sem áudio. E agora? Não voltou?
O som não está saindo. Então, ok? Tá ok, a gente tem um delay. Voltou! Voltou. Então, deve ter sido a Probi aqui que passou a mão e bateu a mão e tirou o áudio. Então, deixa eu recapitular. O fato dessa criança não ter ainda adquirido a fala, ainda está no processo inicial de aquisição e desenvolvimento da fala. Ai, que bom que voltou. Né? Não é impeditivo a ela estar no grupo da educação infantil. Tá certo? Muito obrigada por vocês terem colocado aí que voltou, porque aqui tem um delay do momento que vocês respondem até o momento que chega aqui, né? Então, agora eu tô tranquila que eu já sei que voltou. Então, essa criança pode estar no grupo 3. Agora, se ela é muito pequenininha, muito miudinha, se ela é muito frágil, se ela é muito verdinha, né? Como a gente costuma dizer, é uma criança que ainda é muito inexperiente do convívio com pares. É uma criança que tem outros déficits, como, por exemplo, alguns déficits motores. Nesses marcos motores, necessita ainda de uma estimulação maior para andar com segurança, com equilíbrio, para correr, para subir e descer escadas. Não tem nada demais que essa criança fique no grupo um ano anterior. Mas isso precisa ser feito com a anuência da família, isso precisa ser feito numa discussão com a escola, com a coordenação pedagógica, né? Então, isso é muito importante. É importante que a gente tenha sempre um diálogo com a escola. Geralmente, as crianças ficam, sim, no grupo da sua própria faixa etária, mas pode acontecer. Mas precisa ser analisado direitinho, gente, porque eles são tão sabidinhos. A Probia tem tanta experiência com os meninos menorzinhos do síndrome de Down, e eu posso dizer a vocês com toda certeza que eles colocam a gente no bolso, eles surpreendem a gente de uma forma que vocês nem imaginam. Eles avançam muito rápido desde que estimulados na educação infantil desde cedo e estimulados corretamente. Isso é muito importante, tá certo? Vamos continuar? Vocês estão me ouvindo, né, minha gente? Agora eu fiquei preocupada. Vocês estão me ouvindo, né? A Bia vai ficar atenta para não bater a mão em lugar nenhum. Poxa, não tenho filho com T21, mas estou me mordendo aqui para saber o que é. KKK. Eu coloquei as perguntas aqui para ficar mais fácil para lembrar de todas, poder ler todas e responder a vocês. Olha só, o que acontece? A Probia colocou nos stories um convite às famílias que têm filhos com síndrome de Down na idade de escolarização para a educação infantil, preferencialmente, e que também são profissionais da área da educação, ou profissionais já formadas, ou estudantes da área da educação. Estão fazendo curso aí de pedagogia e de áreas correlatas. E aí a Probia recebeu alguns contatos via direct, né? E também recebeu contatos de quem não tem filho com síndrome de Down, mas é da educação, enfim. E agora essa pergunta aqui de uma pessoa que não tem filho com T21, mas está se mordendo para saber o que é. Por que a Probia fez esse convite? Recentemente, a Probia lançou um curso Relatório 2.0, que soma ao e-book Relatório Pedagógico Inclusivo e Descomplicado, um curso com aulas nas quais a Probia explica detalhadamente quais são os passos necessários à elaboração de um bom relatório pedagógico voltado às demandas da criança que tem alguma deficiência. Da criança que tem deficiência intelectual, preferencialmente da criança que tem transtorno do espectro do autismo ou outras demandas específicas que cursem com comprometimento cognitivo. E aí, as 20 primeiras pessoas que adquiriram o curso receberam um convite VIP para a aula inaugural do próximo curso que a Probia vai dar, que é o curso Incluir T21, Aprendizagem Escolar na Primeira Infância. Esse curso visa trazer o que todo professor, todo educador infantil precisa saber. A Probia vai trazer toda a experiência dela no trato com as crianças com síndrome de Down, com T21, na primeira infância, para falar sobre a importância da educação infantil e como o professor da educação infantil pode estimular as nossas crianças pequenas para que essas crianças possam se desenvolver e ter maiores resultados nas aprendizagens formais a partir do ensino fundamental. Olha, tem gente dizendo que fez o curso. Claudinha, querida, você está aqui. Muito obrigada pela validação. Muito obrigada pela recomendação também, Andréia. Então, o que aconteceu? As pessoas que foram convidadas, estão convidadas, vão receber
o link para assistir a aula inaugural. Essa aula é do curso que ainda vai ser lançado, então é um pré-lançamento. E algumas famílias que já vêm nos acompanhando perguntaram se podiam participar também. E alguns disseram, eu sou da área da educação, eu quero participar também, então o que eu vou fazer? Para essas famílias que já entraram em contato comigo, elas também vão receber, que disseram ter interesse, elas também vão receber o link para assistir o curso. Olha, a Rosineide também fez o curso, que bom, fico feliz, né? E isso é algo que para mim é muito caro. Por quê? Por que eu dei preferência a abrir essa aula inaugural gratuita para as famílias que têm algum conhecimento na área da educação? Porque isso é importante, gente. Não é que se você não tiver nenhum conhecimento na área da educação, você não vai se beneficiar do curso Incluir T21. É porque, se você tem um conhecimento na área da educação, vai ficar muito mais fácil, porque o curso é voltado para professores. Então, tem algumas questões que eu vou explicar que são específicas da área da educação. Mas a Probia, quem já está acostumado a assistir as lives da Probia, quem já fez algum curso da Probia, quem já participou do encontro formativo Família Inclusiva no ano passado, com a participação da querida Cláudia, que acabou de entrar aqui na live, sabe que a Probia fala numa linguagem acessível para que vocês possam compreender. Certo? Então é isso. É um convite para famílias que têm filhos com síndrome de Down, preferencialmente na primeira infância, na idade de escolarização na educação infantil, mas algumas famílias de meninos mais velhos também já entraram em contato comigo, eu também já abri essa sessão, e que são da área da educação, ou em formação, ou que já concluíram, estando atuando ou não. Boa noite também. Ok? Então está esclarecido? Quem vai participar dessa aula inaugural gratuita, dessa aula que é do pré-lançamento, o curso vai ser lançado em março, né? Porque em fevereiro a gente tem a jornada formativa Família Inclusiva, no encontro formativo Família Inclusiva. Quem vai participar é quem já ganhou o bônus da aula anterior, do curso anterior, porque estava entre os 20 primeiros que se inscreveram. Os ex-alunos da Probia do curso O PEI da Prática. Então, nós tivemos também um curso que foi Jornada Formativa O PEI na Prática, explicando como é que faz o plano de ensino individualizado, com modelo, tudo direitinho. Tá tudo lá no link da bio. Quem quiser ter acesso, quiser adquirir, tá tudo lá. E o convite vai ser feito também a essas famílias que demonstraram interesse, tá bom? Vamos para o próximo? A gente ainda tem muita pergunta por aqui, hein? Por que as escolas sempre pedem o relatório médico da criança? Minha filha tem Down e pediram. A gente imagina assim, né? Que é óbvio. Se a criança tem Down, pra que o relatório médico, né? Não tá vendo que ela tem Down? As características da síndrome de Down são tão evidentes. Mas é preciso a gente entender, né? Por que a escola solicita o relatório? Antes de qualquer coisa, eu já vou dizer para vocês, responder uma pergunta que muitos me fazem, muitas famílias. Probia, eu sou obrigada a dar o relatório? Eu não sou obrigada a dar o relatório. Não, meu amor, você não é obrigada a dar o relatório. Mas como família parceira da escola, família que anda de mãos dadas, que caminha de mãos dadas com a inclusão, você pode abrir esta concessão à escola. E você pode colaborar com o processo de inclusão da sua criança, do seu jovem, apresentando as informações que a escola tanto necessita para aprimorar a sua prática, para desenvolver um trabalho centrado nas demandas do seu filho. É uma questão de diálogo e de retórica. Flavinha e Patrícia, queridas, muito obrigada por estarem aqui hoje, uma honra. Por que a gente está falando disso? Porque o relatório médico, e aí a gente tem que dar um passinho também na direção da escola e trabalhar com a escola o porquê dessa solicitação. Será que é o relatório médico mesmo que a escola quer? Ô, Fabiana, um prazer de te receber você aqui. Vamos pensar juntos. Quando a escola solicita um relatório, a escola está buscando informações sobre a criança, sobre o aluno que tem demandas específicas. Diagnosticado, esse diagnóstico foi tendo sido declarado ou não. Se esse relatório médico de um processo de investigação ou de um processo já de diagnóstico concluído chega para a escola e é um relatório médico bem feito, bem elaborado, de um médico experiente e competente, de um neuropediatra experiente e competente, vamos pensar no melhor dos mundos, né? Esse relatório, ele não tem apenas o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Então, a criança tem síndrome de Down, não tem lá Q90, F71, não tem só isso, que
fala da síndrome de Down, tem que ter o CID da síndrome de Down, da T21, da trissomia, e tem que ter o CID também da deficiência intelectual. O que acontece? Esse relatório vai trazer também características que essa criança ou esse jovem apresentou no momento, no processo de investigação diagnóstica, no atendimento do neuropediatra, a queixa que foi apresentada pela família, porque a família traz as questões comportamentais dessa criança, para que o professor, a coordenação, possam compreender um pouco melhor das características que estão manifestas nesta criança ou neste jovem. Então, não é só o CID, é o que vem do histórico dessa criança e das características que essa criança ou esse jovem apresenta e que são importantes que sejam de conhecimento da escola. Também é importante, se essa criança tem diagnóstico, que esse diagnóstico venha, que esse relatório médico venha acompanhado do diagnóstico, para que essa criança passe a constar no rol de alunos que são declarados como público-alvo da educação especial e que têm direitos específicos, inclusive ao acompanhante escolar, ao auxiliar de desenvolvimento infantil. É importante que a gente entenda isso. Agora sim, falando para professoras que estão aqui, professores e professoras. Será que é o relatório médico que vai nos dar, enquanto profissionais, enquanto educadores, do chão da sala de aula, os subsídios para que nós possamos planejar as atividades que vamos ofertar aos nossos alunos com deficiência intelectual, com TEA, com T21? Será que é o relatório médico que vai trazer as informações que nós precisamos para selecionar os recursos e as melhores estratégias para desenvolver as nossas crianças? Para manter a atenção, o engajamento, para favorecer o acesso às informações, para favorecer que essa criança opere com essas informações, com essas estimulações que nós estamos ofertando e consiga converter isso em efetiva aprendizagem? Será que isso que vai dar a gente condições para que nós possamos escolher qual é a melhor forma de avaliar essa criança? Como é que nós vamos fazer para que essa criança devolva, dê a devolutiva, expresse o conhecimento construído ou que está sendo construído, que está em processo? O melhor relatório a ser solicitado não é necessariamente o relatório médico. O relatório médico é importante, sim. Mas além do relatório médico, é importante que a escola solicite o relatório do acompanhamento que essa criança faça. Pode ser um acompanhamento psicopedagógico, pode ser um acompanhamento do atendimento educacional especializado, e aí o professor do AE... Gente, meu sonho, o melhor dos mundos, era que nossas crianças, todas que têm a deficiência, pudessem frequentassem efetivamente o atendimento educacional especializado. Seja na sala de recurso multifuncional, seja na instituição, no Centro de Atendimento Educacional Especializado, como vocês sabem que a Probi atua, num Centro de Atendimento Educacional Especializado. Por quê? Porque lá são trabalhadas as habilidades específicas que essa criança, que esse jovem precisa desenvolver para ter um melhor aproveitamento na escola comum. Então, é nesse relatório, é nesse documento que a Probi está acostumada a elaborar, que faz isso, né, com regularidade ao longo de tantos anos, só no atendimento educacional especializado, estou entrando no 13º ano. Né? Então, assim, é esse documento que vai trazer as informações que o professor precisa. É esse documento que vai falar de como essa criança chegou no atendimento. É esse documento que vai falar de quais eram as demandas que essa criança apresentou inicialmente, quais foram as estratégias e recursos que têm sido utilizados e que têm surtido efeito, que têm trazido melhores resultados para essa criança, para esse jovem, quais foram as habilidades que ela já desenvolveu, o que é que ela já consolidou em termos de aprendizagens, o que é que ainda precisa ser mais estimulado. Então, é esse relatório que pode ser um relatório, deve ser um relatório do atendimento educacional especializado, seja num CAE, seja numa sala de recursos multifuncionais, mas também, se essa criança não frequentar, pode ser um relatório do psicopedagogo que acompanha essa criança, um relatório das terapias. É sempre importante ter o relatório das terapias, dos terapeutas, do terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, para que o professor e a coordenação possam juntos elaborar as melhores estratégias para as nossas crianças, para desenvolver as habilidades das nossas crianças e dos nossos jovens, ok? Então, é por isso. Ah, ela tem síndrome de Down, então tá óbvio que tem síndrome de Down, então não precisa mais de informação nenhuma. Precisa sim.
para fazer um bom trabalho na sala de aula com as nossas crianças, na sala de aula comum, os professores precisam do máximo de informações que possa agregar informações úteis e relevantes ao pedagógico. A Probia já fez um curso, já faz alguns anos, faz acho que 2, 3 anos que eu fiz a última vez, que era Síndrome de Down, implicações pedagógicas. Então, trazia as implicações, deficiência intelectual, implicações pedagógicas, trazia as implicações pedagógicas da deficiência intelectual. O que é que o professor precisa estar atento na deficiência intelectual? Para que possa desenvolver um trabalho mais assertivo, ok? Vamos para a próxima pergunta. E aí, gente, estão gostando? Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo atento? Se vocês estão gostando, dê a sua curtida aí para eu saber que vocês estão gostando, que vocês estão aqui, que vocês estão ouvindo, viu? Olha lá, hein? Não vão me colocar aqui e lavar os pratos, não. É para prestar atenção que isso aqui é informação muito importante. É a informação que a Probia traz dos cursos, das formações, das capacitações que a Probia faz para professores e coordenadores pedagógicos, das formações, das capacitações que a Probia faz para auxiliares de classe, para acompanhantes, auxiliares de desenvolvimento infantil, que a Probia está trazendo para vocês. E das formações que a Probia faz para as famílias. No ano passado, a Probia fez algumas formações presenciais e fez o encontro, né, formativo da família, em parceria com a querida Cláudia Rego, e foi muito bom. E são informações que eu acho que todo mundo precisa saber. Vamos lá? Então, já falei. Ah, outra coisa. Infelizmente, a maioria dos médicos ainda elabora, muito obrigada, ainda elabora os seus relatórios muito baseados na CID, né? Na Classificação Internacional de Doenças. Mas é importante, é tão mais rico quando esse relatório ele vem pautado na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade. Por quê? Porque a CIF, ela traz as informações sobre como este indivíduo, por exemplo, com a deficiência intelectual, está em termos de funcionalidade, daquilo que é importante para que ele tenha, de fato, uma adaptabilidade ao meio. O que é que ele já consegue fazer? Quais são as habilidades às quais ele já dá conta? E isso realmente faz muita diferença para quem recebe o relatório. Porque, por exemplo, uma pessoa que vai colocar um indivíduo no mercado de trabalho. Vocês sabem que eu trabalhei, né, nesses últimos 2, 3 anos na sala do atendimento com os adolescentes. E isso foi algo muito importante, porque dali eles vão para a capacitação para o mercado de trabalho. E quando eles vão para o mercado de trabalho, é muito importante que esse relatório traga também os aspectos da funcionalidade, para que o empregador saiba onde eu vou alocar esse indivíduo. Será que esse indivíduo serve para ser colocado neste momento, nessa função? Será que ele vai dar conta? Então, aí a gente já está falando, ó, da vida adulta, né, da autonomia, do exercício da cidadania, porque os meninos de vocês, os nossos meninos e meninas, estão e serão trabalhados para se tornarem indivíduos cada vez mais autônomos, cidadãos de fato, cidadãos de direito. Vamos lá? Tchan, 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 tchan. E a formação para as mães, quando sai, aguardando. Vocês viram os stories? Vocês viram os stories que a Probia colocou? Qual foi a resposta que a Probia deu a essa pergunta? E a formação para as mães, quando sai? Fevereiro, né? Por quê? Porque a gente precisa compatibilizar a agenda com uma convidada muito especial, muito querida, que é a doutora Vanessa Dlugos. A doutora Vanessa Dlugos é advogada, especialista em Direito Educacional Inclusivo, mãe de um jovem com T21, e ela trabalha atualmente, se dedica muito à mentoria para advogados na área do direito educacional inclusivo, mas ela já realizou vários trabalhos voltados à família. No perfil dela, ela trabalha muito com as questões da família, ela dá muitas informações, tem muito conteúdo rico no aspecto jurídico, voltado ao direito educacional inclusivo, e a Probia convidou a doutora Vanessa Dlugos para fazer uma participação no nosso encontro, na nossa formação Família Inclusiva. E por conta disso, a gente já está quase fechado, mas a gente já conseguiu bater o martelo que será em fevereiro. Claudinha está dizendo que está travando. Está travando só para ela ou está travando para todo mundo? Me digam aí, tá certo? Vamos lá? Vamos continuar? A diretora conversou comigo e disse que meu filho só precisa ir 3 dias na semana. Meu coração já palpita. Para não ficar muito cansado, ela concluiu na outra caixinha, por causa das terapias. Aí tá normal, Ana Paula? Obrigada. Ele tem 4 anos e é síndrome de Down. Obrigada, Angélica, tá ok.
Então, às vezes, é a internet, né, de cada região. Então, vou repetir a pergunta. A diretora conversou comigo, é uma mãe, e disse que meu filho só precisa ir 3 dias na semana para não ficar muito cansado por causa das terapias. Ele tem 4 anos e é síndrome de Down. Vamos lá, né? Olha só. Algumas escolas, quando a família fala do número de terapias que a criança frequenta, e quando é uma criança muito pequenininha, quem tem prática com criança pequenininha com síndrome de Down sabe que geralmente tem algumas crianças que são mais fortalecidas, mas tem algumas crianças que têm uma aparência muito frágil por conta até de comorbidades, né? De questões de saúde que estão associadas à síndrome de Down naquela criança, não são todas as crianças. A gente sabe, por exemplo, que cerca de 50% das crianças que têm TN21 têm cardiopatias. Desses 50%, existe um percentual de crianças que têm cardiopatias graves, tem crianças que ficam com a boquinha roxeada quando fazem algum esforço. E o cara se diz assim, mas o que é algum esforço? Algum esforço mesmo. Caminhar um pouquinho, subir uma escadinha, né? Então ficam com as pontinhas, as extremidades azuladas, até fazer a cirurgia corretiva. Os médicos, em geral, esperam um pouco para fazer essa cirurgia, porque em alguns casos, essas questões de malformação, elas se solucionam nesses primeiros anos de vida. Mas tem situações em que essa cirurgia precisa fazer logo, depois que nascem, muitas situações que tem que fazer após os 2 anos, mais ou menos. Então, o que acontece? Somado a isso, as crianças fazem realmente muitas estimulações. Quando elas são pequenas, até os 4, 5, 6 anos começa a diminuir bastante. Mas assim, quem é mãe de criança com síndrome de Down sabe do que eu tô falando, né? É uma peregrinação. E elas ficam realmente cansadas. E aí a gente para pensar, mas a diretora falou que só precisa de 3 dias. Será que é certo isso que ela falou? Não, não é certo. Algumas famílias pedem para ir um número menor de dias para não cansar a criança. O que a gente tem que pensar é, o período de aula é um período de turno, manhã ou tarde. No início desse acolhimento, dessa adaptação, essa criança pode sim, com a concordância da família, ter esse tempo reduzido, para ela ir aos poucos se adaptando. Mas é um tempo reduzido que é mais desejável que seja todos os dias, de segunda a sexta, e ela sair um pouquinho mais cedo, e esse tempo ir aumentando de acordo com a evolução da adaptação dessa criança. Não é assim com as outras crianças também, não? Na educação infantil? Só que essa criança pode precisar de mais tempo, às vezes não. No caso de alternar dias, eu geralmente acho que não é bom, não gosto. Inclusive, isso não está de acordo com o que é preconizado pela legislação para a educação infantil. A frequência é diária de 5 dias na semana. Então, é importante que sempre que possível se evite essa prática, que se procure ajustar essas terapias. A inserção de uma atividade a mais, então se essa criança está indo a primeira vez para a escola com 4 anos, ela vai ser inserida numa atividade de longa duração, diária, que vai fazer parte da rotina dessa criança e que, claro, inicialmente ela vai despender uma energia muito grande, muito maior do que ela estava acostumada a fazer para se dedicar a essa atividade. Então, essa criança pode apresentar, sim, uma sonolência, uma baixa de atividade durante a tarde, se ela estuda de manhã, né? Essa criança pode apresentar alguns comportamentos que são indicativos de um cansaço inicial. Por isso que eu digo, a adaptação precisa ser progressiva. Precisa ser tudo com muito cuidado, com muita sensibilidade, com muita tranquilidade, porque vai dar tudo certo e dá. E ele se adapta. Eu já vi criança que estudava de manhã e vinha para o atendimento à tarde. Aí o que acontece? O atendimento educacional especializado não é todos os dias na semana. Mas no dia que ela vinha, por ser uma carga de atividade, de demanda que pede essa energia maior do corpo, o que acontecia? E quando a gente fala de atividade que trabalha o cognitivo, a gente está falando também de atividade que puxa a energia, que cansa a criança. A gente acha que a atividade que cansa é só atividade motora. Não, a atividade cognitiva cansa, gente. Vocês sabem disso, né? O professor sabe disso. Então, o que acontecia? Ela ficava muito bem, chegava muito alerta, tarará, daqui a pouco ela fazia assim. Se deixasse, ela caía sobre a mesa. Então, ela precisava inicialmente de um tempo para descansar
E aí, às vezes, a família diz, não deixa dormir, mas ela precisa. Ela precisa, a gente vai reduzindo aos pouquinhos e essa criança vai se adaptando. Logo ela se adaptou, passadas 2, 3 primeiras semanas ela já estava adaptada. Então, assim, é importante que a gente promova essa adaptação, mas que evite esse intercalar de dias. Porque aí não é escola. Escola não é de segunda a sexta, então tem que ser de segunda a sexta. Essa continuidade do trabalho, né? Essa fluidez, né? Vai dar à criança maiores chances de desenvolvimento e de aprendizagem, tá certo? Tá ok? Posso continuar? Perguntei pelo PEI e a escola falou que lá todos são tratados igual. Tá errado, né? Tá, o que é que eu faço? Olha só, vou repetir. Perguntei pelo PEI, Plano de Ensino Individualizado, e a escola falou que lá todos são tratados igual. Tá errado, né? O que é que eu faço? Vamos lá, a gente já começou falando de plano de ensino individualizado e a gente tá fechando falando de plano de ensino individualizado. Vê se dá um tempinho, que horas são, pra gente ver essas duas perguntas que vocês colocaram aí. Olha só. Durante um tempo, vigorou um discurso de que inclusão era todo mundo ser tratado igual. Inclusão não é isso. Inclusão é equidade de oportunidades. São coisas diferentes. Não é para todo mundo ser tratado igual. Todo mundo tem igualmente o direito à educação e a ser atendido dentro das suas demandas educacionais. Vocês percebem que é diferente? As pessoas têm uma interpretação meio duvidosa das coisas, né? O tratamento é igualitário nesse sentido, da equidade de oportunidades de aprender, da equidade de oportunidades de estar na escola, do direito de frequentar esse espaço escolar 5 dias na semana, do direito às horas... São 800? Não, acho que não é... É 800, né? As horas de aula que são do tempo escolar, que são dedicadas a todos, são dedicadas a todos. E nossas crianças com deficiência fazem parte do todos. Então, quando a gente diz que essa criança tem demandas específicas, quanta gente querida nessa live hoje, a gente está dizendo, é gente que eu não vejo há muito tempo e que o meu coração, assim, palpita, sabe? Gente muito importante para mim, vocês todos são muito importantes para mim, até quem está chegando hoje pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quando a gente fala de crianças que têm demandas específicas, a gente precisa garantir, enquanto escola, enquanto educação, que essas demandas sejam minimamente atendidas. E para que isso aconteça, a gente precisa fazer adaptações. E a adaptação para a criança que tem síndrome de Down, para a criança que tem deficiência intelectual, para a criança que tem transtorno do espectro do autismo ou sinais do transtorno do espectro do autismo, ainda que não tenha fechado o diagnóstico, é considerar, organizar esse ambiente, selecionar os recursos e utilizar as estratégias mais adequadas para que esse aluno esteja nesse ambiente com ganhos de aprendizagem, para que ele esteja bem, para minimizar sofrimentos, por exemplo, por questões sensoriais, para facilitar que essa criança compreenda o tema que está sendo trabalhado na sala, para facilitar que essa criança possa expressar quais são os seus conhecimentos prévios sobre o litoral, por exemplo, que está sendo abordado. Se essa criança não sabe o que é litoral, se essa criança não tem esse vocabulário, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma adaptação de vocabulário, a gente vai falar da praia, a gente vai trazer elementos, a gente vai trazer areia, a gente vai trazer concha, a gente vai trazer fotos, a gente vai trazer um filminho. Como é que a gente sabe isso? Como é que a gente sabe o que é que a gente vai utilizar? Que a gente vai falar mais devagar, que a gente vai falar menos, que a gente vai colocar a criança mais pra frente, que a gente vai colocar a criança do lado de uma outra criança que é mais calminha, porque aquela criança ela tem questões sensoriais e quando aquelas outras crianças estão muito agitadas se movendo do lado dela, ela fica desregulada. Como é que a gente vai saber isso se a gente não tem um plano de ensino individualizado? Se a gente não tem um documento, um papel, vamos pensar no papel, que hoje em dia tudo é no computador, mas vamos pensar no papel, se a gente não tem ali no papel, descrito, quem é esse meu aluno? E eu só conheço meu aluno se eu observo, eu só conheço meu aluno se eu observo e registro, e eu só conheço meu aluno se eu observo, registro, analiso esse registro,
planejo atividades para ele, implemento atividades para ele, baseadas em objetivos claros que eu só pude delimitar, traçar, porque eu fiz todo esse trabalho anterior. Então, o plano de ensino individualizado é a garantia da equidade de oportunidade. Então, a gente precisa assegurar isso, tá certo? Então, o que é que faz? Conversar, dialogar, perguntar a ela o que é que ela entende por inclusão. E, sinceramente, eu já vivi uma situação assim, já presenciei uma situação assim de uma adolescente, por sinal, uma adolescente com síndrome de Down, que a família colocou na escola, estava indo muito bem, obrigada, até passar para o Fundamental 2. Quando passou o Fundamental 2, uma criança alfabetizada. Foi entrando na adolescência, a família questionou que ela estava tendo muitas dificuldades, e a escola disse, não, mas aqui todo mundo é tratado igual. Sabe o que a família fez? Trocou de escola. Sabe por quê? Porque se a partir daquele momento, o primeiro desafio que a criança apresentou, a primeira necessidade que a criança apresentou, de que a escola lhe estendesse os braços e lhe desse aquilo que ela de fato precisava, a escola optou pelo discurso mais fácil, pelo caminho mais fácil. E a família, para não entrar em embate, em discussões que para a família, na avaliação da família, não iam efetivamente dar em nada, optou por pesquisar para outra escola e colocar noutra escola. Então, é uma coisa para a gente pensar também, tá certo? Ah, mas eu vou processar, eu vou denunciar. Aí é outro caminho. Mas eu sempre digo, no momento que você denuncia a escola, você denuncia para que isso não aconteça mais com outras crianças naquela escola. Mas aquela escola já não serve mais para o seu filho. Você não pensa assim, não? Porque eu penso assim. Então, a gente precisa, não estou julgando ninguém que quer denunciar ou que prefere simplesmente encerrar aquela relação. Mas é importante a gente pensar sobre isso. O mais importante é que a criança esteja bem, que o jovem esteja bem. Que ele esteja num espaço que esteja minimamente disposto a se debruçar sobre as demandas dele. Vai acertar sempre? Não, não vai acertar sempre. Mas se tem essa disposição, vai buscar informação qualificada, vai se capacitar, vai capacitar os seus educadores, vai capacitar os seus auxiliares de classe, vai capacitar todo o corpo educativo da escola. Porque a equipe educativa é do porteiro à direção. Escola inclusiva não é aquela escola que faz tudo lindo, maravilhoso, perfeito, porque não existe. Isso é ideal. Isso é ideal. Nós estamos no Brasil, na região Nordeste, na Bahia, em Salvador. Então, a gente ainda está muito distante de alcançar o que seria, de fato, considerado bom em termos de educação inclusiva para as crianças que têm e jovens que têm deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo, sobretudo. Porque a criança que tem uma dificuldade sensorial, vou deixar bem mais claro, uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, tem aparatos específicos. E ainda assim é difícil e ainda assim a escola não faz. Mas para a criança que tem deficiência intelectual e transtorno do espectro do autismo, a gente ainda está muito mais distante de alcançar o que a gente quer. Então, se a escola não tem minimamente disposição para fazer o necessário, o básico, então a gente precisa repensar. Tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver se eu consigo olhar essa caixinha. Essa pergunta que eu já falei, as perguntas dos stories. Não estou localizando. Aqui. Fazemos aqui o estudo de caso. Esse seria o PEI. Olha só. O estudo de caso é uma forma, é uma metodologia que a escola adota, né? Trazendo a realidade de cada criança, trazendo a realidade de cada aluno, o contexto, e discutindo com todos aqueles que estão diretamente relacionados para que eles possam dar as suas contribuições, as suas visões e traçarem juntos um plano de ação para que essa criança supere uma determinada dificuldade. Por exemplo, uma criança que tem uma questão de comportamento muito séria, aí vem o professor de educação física, vem o coordenador, vem o professor da sala de aula, se possível, vem o terapeuta que acompanha essa criança, o psicólogo, e aí vocês sentam e fazem um estudo. Isso pode ser feito intra-equipe escolar, isso pode ser feito também trazendo pessoas de fora, como no caso do terapeuta. Isso é uma etapa, mas o PEI é o documento, é um plano de ensino individualizado. É um documento que traz desde o início o que o aluno, quem é o aluno,
o que a família traz sobre ele de informação, os terapeutas trazem sobre ele de informação, o que o professor do AE traz sobre ele de informação, quais são as sugestões de manejo, quais são as estratégias que têm funcionado para essa criança no ano anterior, na escola anterior, no atendimento educacional especializado, quais são as demandas que esse aluno apresenta na área da linguagem, na área do desenvolvimento motor, na área da socialização e por aí vai, na área do raciocínio lógico-matemático e por aí vai. Então, é a partir daí que a gente vai traçar o objetivo. Então, você está com uma criança que é 4º ano, ela não é alfabetizada. Vou dar um exemplo assim bem claro. Uma criança que tem deficiência intelectual, tem T21, não é alfabetizada. O que é que eu preciso saber da linguagem escrita, da leitura, da lectoescrita sobre essa criança? Essa criança conhece o registro gráfico do nome? Essa criança consegue compor o nome com letras móveis? Essa criança conhece todas as letras do alfabeto? Essa criança tem uma leitura logográfica de palavras, tem um repertório básico de palavras que ela já lê de memória? Essa criança só conhece letra bastão, já conhece algumas letras cursivas. Essa criança faz relação sonora, relação fonética, relação fonema-grafema, de que letras? Só das vogais, só daquelas que têm construção fonética simples, das construção fonética mais complexa. Essa criança está em que nível? Ela é pré-silábica, ela é pré-silábica inicial, ela faz garatuja, ela já segmenta. Essa criança é silábica, alfabética, para a partir daí eu saber o que eu vou trabalhar. Porque não adianta nada eu não saber isso e trazer um texto para toda a sala. Não, mas a gente trabalha assim porque todo mundo aqui é igual. E a criança fica com aquele papel na mão, com 8 linhas de um texto. Ah, mas o texto é caixa alta, mas é um texto simples. Sim, mas ela não lê. Se ela não decodifica, como é que você vai tornar esse texto acessível à criança? Esse texto tem algum suporte visual? Não, por quê? Porque você não tem um objetivo claro. Esse texto tem uma atividade de composição da história com cenas curtas para sequenciar, cenas mesmo, a ilustração. Tem um ledor para essa criança? Esse texto foi simplificado no caso da criança alfabética que ainda está naquele nível de decodificação mais básico, daquela soletração, daquela silabação. Então, tudo isso precisa ser pensado. Para que isso seja pensado, você precisa ter tudo isso bem desenhadinho, descrito no seu documento. Isso é o plano de ensino individualizado. No link da bio tem o curso Jornada Formativa PEI na Prática, com modelo de PEI, com modelo de plano de trabalho com a família, com exemplos, tudo bonitinho. É importante que a gente conheça, gente. A gente precisa saber como fazer. Ah, mas eu vou seguir exatamente aquele modelo, achei complexo. Para minha realidade de educação infantil, eu acho que precisa reduzir um pouquinho. É customizável, o modelo é aberto. Então, assim, é importante que vocês pesquisem direitinho, que vocês se informem, seja com a Probia, seja com outro profissional, mas que vocês busquem fazer, porque é muito importante, tá certo? Deixa eu ver aqui quem mais tem de pergunta. Gente, se meu óculos tá um caso sério. Professora que tem que fazer o PEI, é só o professor do AE e o professor da sala regular tem que... Deixa eu ver se eu entendi. Olha só, o PEI da escola é responsabilidade da escola. O aluno, ele é aluno da escola, mas ele tem uma sala e um professor. Então, o professor do aluno, eu, Ana Beatriz, que tem uma aluna chamada Tatiana, na minha sala do 3º ano do Ensino Fundamental 1, vou fazer o PEI dessa aluna com o apoio da minha coordenação, com o apoio da minha coordenação, e nós vamos trazer para a composição desse documento informações de diferentes entes, de diferentes atores desse processo, dessa teia inclusiva, como eu costumo chamar. Então, eu vou ter o meu momento de conversar com essa família, de fazer essa entrevista inicial com a família, isso vai estar no meu PEI. Eu vou ter um momento de colocar os meus registros sobre essa criança que foram feitos a partir da minha observação do que eu ofertei a ela, do que ela me deu de devolutiva nesse período de adaptação inicial, nessa primeira semana, nesses primeiros 15 dias, 20 dias, que a gente chama de avaliação diagnóstica, não é? Eu vou ter também nesse PEI um espaço para colocar as observações que foram feitas pelos terapeutas. Eu posso ter reuniões com os terapeutas, é desejável que tenha, para esses terapeutas me dizerem, por exemplo, como é que eu trabalho com essa criança que tem dificuldades tremendas no controle inibitório. Como é que eu vou trabalhar com essa criança? Mas eu preciso
desse profissional que me diga, mas ele não pode vir, ele pode ligar, vamos fazer uma videochamada, a gente pode marcar o plano, porque pelo plano não permite, manda um relatório, e aí a gente precisa dessa parceria com a família, ó, desde cedo, para fazer isso acontecer. Eu vou ter nesse PEI um plano de trabalho com a família, um pacto de colaboração mútua com a família, em que a família vai ter reuniões periódicas com a escola, comigo, professor, e com a coordenação, né? A cada unidade, a 2 por unidade, aí é a escola que define, para que nós possamos ir orientando, trocando informações, vendo como é que essa criança está desenvolvendo, quais são as principais dificuldades, o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando. Então, assim, dá para fazer. Dá para fazer. Onde é que entra o professor do AE? O professor do AE, ele tem o PEI dele lá. Então, eu tenho o meu PEI, que na minha unidade chama PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado, que eu tenho os meus objetivos enquanto professora do atendimento educacional especializado. Por que não é igual? Não é igual porque eu não trabalho matemática, português, história, geografia, ciências. Eu não trabalho com currículo formal. Eu trabalho desenvolvendo habilidades e competências para que essa criança, esse jovem, possa aprender melhor na escola. Eu trabalho desenvolvendo atenção, comunicação, linguagem, concentração, controle inibitório, compreensão geral, compreensão de regras, percepção visual, percepção auditiva, raciocínio lógico, resolução de problemas, habilidades adaptativas. Então, eu trabalho desenvolvendo aspectos específicos do desenvolvimento que vão ajudar essa criança na sala de aula comum. Porque se você tem uma criança que não tem atenção e que não faz um acompanhamento complementar, porque o AE é o atendimento educacional especializado complementar à escola comum, se essa criança não faz terapia, se essa criança não faz o AE, vai ser muito mais difícil para você. E como é que você vai saber como é que esse trabalho está sendo feito? Conversando com a professora do AE, porque é isso que a gente faz. Seja da sala de recurso na escola pública, né? Na escola pública tem a sala de recurso multifuncional. Seja no centro de atendimento educacional especializado, essa conversa, essa troca precisa acontecer, porque cabe à professora do AE sinalizar para você quais são as melhores estratégias, o que é que precisa ser feito na sua sala de aula, como você vai desenvolver as suas atividades, que adaptações é melhor fazer, a redução de texto, é ampliação de pauta, é ampliação de espaço, né, de registro, você vai ter que ter um demarcador para essa criança com alto contraste, tem várias coisas que a gente precisa pensar. Tá certo, minha gente? Eu vou ter que terminar, vou ter que encerrar, já passei do meu tempo. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido enriquecedor para todos nós. E espero que nós possamos, cada vez mais, juntos, fazer a inclusão escolar acontecer da melhor forma possível. Porque só juntos, escola, educadores e famílias e terapeutas, né? Nós vamos poder promover um ambiente de aprendizagem cada vez mais rico, cada vez mais acolhedor, cada vez mais inclusivo de fato. Porque os nossos meninos e meninas precisam estar na sala de aula das escolas comuns com ganhos de aprendizagem. Isso só acontece quando eles se sentem pertencentes. Eles só se sentem pertencentes quando o ambiente está adaptado às necessidades deles. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Não se preocupem quem chegou mais tarde, que eu vou deixar a live aqui no perfil um pouquinho. Depois eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir dessa vez, eu vou tentar ver se eu baixo ela. Tá certo? Mas eu vou deixar a live salva aqui no perfil, pelo menos durante a noite de hoje, para quem não assistiu poder assistir. Beijo grande, fiquem com Deus, uma alegria ter vocês aqui, sempre.